Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado A Cruz, o Marco da Dispensação da Fé. O título da primeira semana é A Substituição da Liderança em Jerusalém por Pressão dos Judeus. E o título da quarta-feira, A Palavra Produz a Mesma Frequência. O versículo, Atos 4:33, Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e que nesse dia e em toda a nossa vida também haja abundante graça. Que a Tua palavra seja abundante na nossa vida, que estejamos sempre cheios da Tua palavra, cercados por Tua palavra, mergulhando, imergindo em Tua palavra, para sempre estarmos cheios de Ti, cheios da Tua graça, dando testemunho da Tua palavra, da Tua vontade, para que as pessoas também recebam a salvação no Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, por toda essa revelação, pelo caminho, pela direção que o Senhor tem nos dado. Nós que não éramos e nem somos dignos, mas que o Senhor, através de Tua palavra, tem conduzido à glória. Graças à Tua misericórdia e à Tua graça. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Tem uma frase aqui, logo a primeira frase da quarta-feira no Alimento Diário, da página 10, que diz assim: perseverar implica constância. Primeiro parágrafo. Quem é constante não vive de picos e episódios. Por isso a igreja não vive de grandes acontecimentos. Então, irmãos, isso é importante, porque e a partir daí começa a explicar também como surgiu a imersão na palavra, o encargo, a direção, os gritos de guerra. É tudo para quê? Para que a nossa vida esteja cheia da palavra de Deus. Agora que nós estamos finalizando o livro de Gálatas, o que nós vemos é a lei que foi dada por Deus como um guia até a chegada de Cristo. E aí começa então a dispensação da fé. O justo, Paulo mostra, ele vive pela fé. Mas os judeus, eles viviam pela lei. E eles queriam que os gentios também vivessem pela lei. Porque a lei, ela dá um padrão para você. E com esse padrão você, na verdade, você deveria depender de Deus. Mas com esse padrão você pensa, não preciso, eu já sei onde me escorar. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso causa problemas. Porque no coração de Deus, quando Ele dá a lei, a ideia, a vontade é que o povo entenda que não é capaz de cumpri-la. E aí se achegue mais a Deus e não se afaste mais de Deus. E na dispensação da fé, você não tem como viver sem a palavra de Deus que traz a presença de Deus. Essa, por exemplo, é a experiência de Abraão. Quando quando ele tinha a aparição de Deus, a palavra de Deus, ele se fortalecia. Às vezes ele tomava a direção errada, e aí Deus aparecia e consertava as coisas. Muitas vezes a aparição de Deus trouxe a palavra de Deus, e essa palavra foi contra aquilo que Abraão queria. Por exemplo, quando Deus pede para que ele oferecesse Isaque. Aquela experiência foi uma grande experiência de cruz e de fé para Abraão. Mas ele sabia pela experiência que ele podia confiar em Deus. Paulo diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaque dos mortos, porque era em Isaque que estava baseada a promessa de Deus. Então ele confiava a ponto de entregar aquilo que lhe era mais precioso. E isso, irmãos, aí é o ponto que eu quero tocar nesse dia. Isso, quem faz essa atitude de fé na nossa vida, quem faz é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz a presença de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela não pode ser um evento na nossa vida. Por exemplo, nós temos conferências a cada mais ou menos 6 meses.
Então não pode ser apenas uma conferência que eu vou encontrar a palavra de Deus e isso vai mudar minha vida e depois eu vou voltar para minha casa e vou passar mais 6 meses na lei ou vazio. Não. E esse dia, né, nessa quarta-feira, mostra isso, no capítulo 4 de Atos. Porque no final do capítulo 2 havia 4 itens, que era o ensinamento dos apóstolos, a comunhão nesse ensinamento, que nada mais era do que inculcar essa palavra, o partir do pão e as orações. Isso é o que? Isso é um viver normal de uma igreja, é o viver cotidiano. Esse viver, no entanto, era um viver movido pela palavra, direcionado pela palavra de Deus, em que a palavra de Deus não era um evento, mas era como o maná no Antigo Testamento que caía todos os dias. Então você tem que ir lá colher todos os dias, irmãos. Nós precisamos imergir na palavra, mergulhar, sabe, ou colher o maná, enfim. Eu falei de Gálatas, né? Deixa eu terminar essa ponta. Quando nós vamos para o final de Gálatas, o que nós vemos? Nós vemos que a palavra de Deus, ela faz-nos andar no Espírito. E ao andar no Espírito, nós produzimos o fruto do Espírito. Então, por isso é importante a palavra de Deus na nossa vida. Então, quanto mais tempo eu estiver envolvido com a palavra de Deus, mais eu vou estar andando, eu vou andar no Espírito. Paulo em Romanos, ele fala, como é que eu ando no Espírito? Colocando a mente no Espírito. Como eu coloco a mente no Espírito? Através de inculcar a palavra, através de imersão, enfim, nós temos hoje muitas ferramentas. Cada ponto da imersão que vem para nós está ali com os versículos. Então você lê o ponto da imersão, você mergulha, você abre ali na sua Bíblia, lê os versículos, tem o sentimento correto. Isso alimenta você. Isso faz com que o povo de Deus tenha uma realidade. Qual é a realidade? É o que está em Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ou seja, isso é o que Paulo pediu, por exemplo, aos Filipenses. No capítulo 2, ele diz, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Agora, ele estava pedindo isso, certo? Ali em Atos 4, esse é o resultado do fluir do rio, da palavra. Isso era algo cotidiano. Por quê? Porque a palavra fluía na igreja como um rio. Eu vou ler, até para ficar mais claro, no Alimento Diário, página 11, o segundo parágrafo, que diz assim, no capítulo 4 de Atos, versículo 32, nós lemos, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. O resultado de perseverar na palavra dos apóstolos e na comunhão é levar-nos à unidade, um só coração e uma só alma. Quem nos uniformiza e dá a mesma direção é a palavra, porque a fonte da palavra é uma só, é Deus. A palavra de Deus está produzindo em nós a mesma frequência de Deus. Por mantermos comunhão na palavra, Deus nos tem concedido a mesma frequência, o mesmo ciclo. Estamos sendo intensificados na mesma direção e direcionados para o mesmo foco. E qual é esse foco? É pregar o Evangelho e edificar a igreja para que o Senhor volte. O primeiro ponto da quarta-feira, lembrando sempre, é a imersão na mensagem de Gálatas 17, referente à semana do alimento diário que nós estamos. Ponto 1 diz, o propósito de Deus não estava restrito meramente a Jerusalém, Judeia ou Samaria, mas o que Deus tem em mente é que a igreja, os que vivem a vida da igreja, sejam suas testemunhas
se expandam por toda a terra. A igreja não se resume apenas aos judeus que creram, mas também deve incluir todos os gentios que creram no Senhor. Ponto 2 diz: Pedro em nenhum momento trouxe coisas da dispensação da lei. A morte e ressurreição de Cristo era o tema principal de sua pregação, porque a partir daí tudo muda, da dispensação da lei para a dispensação da fé. Quem crê no nome de Jesus faz parte da dispensação da graça e participa do poder do Espírito Santo. Então veja, como a palavra que Pedro falava era a palavra de Deus, era a palavra profética, isso fazia com que o Espírito tivesse liberdade para atuar, fazendo milagres, prodígios, convencendo o coração das pessoas. Agora, se você volta para a dispensação da lei, como aconteceu com os judaizantes que foram para a Galácia, qual é o resultado? É aquilo que Paulo fala, fica um mordendo o outro, um tentando ser maior que o outro. E aí o resultado é destruição, divisão. Então, irmãos, nós precisamos da palavra para nos dar a direção, para nós sermos um, como aqui nós vemos em Atos 4. E o ponto 3, precisamos diariamente manter a constância do poder do Espírito Santo. O caminho é perseverar, não vivendo de picos obtidos de alguns episódios especiais, como o dia de Pentecostes, em que Deus concedeu o seu Espírito de forma extraordinária, mas deve ser algo constante por perseverar na comunhão da palavra dos apóstolos. Para isso, hoje Deus nos deu ferramentas como a imersão na palavra e os gritos de guerra. Eu fiz ao contrário, eu deveria ter começado pelos pontos, mas tudo bem. Importante, irmãos, é essa palavra fluir no nosso dia a dia. Isso vai fazer com que nós andemos no Espírito e frutifiquemos, produzamos o fruto do Espírito. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.